Amém? Então, eu queria falar, e eu penso que eu tenho entendido assim, que Deus, quando Ele quer falar para a igreja, que tem palavras específicas, mas eu tenho orado, pedido para o Senhor palavra para nós, como igreja, como corpo de Cristo. E se você não esteve ou não assistiu a palavra do culto passado, tem lá no YouTube, você pode assistir. E hoje não é uma continuação, mas tem a ver um pouco com aquilo que foi dito. Irmãos, se você ouve uma palavra, vê que edifica alguém, compartilhe com alguém, entra no YouTube, compartilhe o link, né? Recebi mensagem essa semana de uma pessoa do outro lado do mundo, não é bem do outro lado do mundo, da Europa, falando: pastor, eu ouvi a mensagem, que benção, foi edificante. Então a gente não sabe até que ponto, né? E não só a palavra lá da igreja, o YouTube, mas você tem uma palavra no seu coração, lembra de alguém, compartilhe com essa pessoa, que pode edificar a vida dela também, amém? Então hoje, essa palavra, eu queria usar ela como uma referência daquilo que a gente vai falar, que é conclave, né? Não faz parte do nosso vocabulário, mas conclave, todos sabem que o Papa morreu, né? Eu nem sei qual que é esse, é o Papa Francisco. Então, o Papa Francisco morreu, e segundo a Igreja Católica, né, obviamente, e todo Papa, ele é um tipo de Pedro, né? O Pedro foi o primeiro Papa, o apóstolo Pedro, e vem nessa sequência e tal. E para escolher o novo Papa, eles fazem o conclave. E o que seria o conclave? Os arcebispos lá, a cúpula do Vaticano se reúnem numa sala e eles se trancam lá dentro, e eles lá fazem a votação e escolhem quem é o novo Papa. Queimam aquele papelzinho lá, instalaram a chaminé, e lá na chaminé, se a fumaça sair branca, se não me engano, é isso? Então há um anúncio aqui: habemus Papa, né? É escolhido o Papa. Então conclave é uma palavra no latim que significa exatamente trancados, né? Então o conclave são esses homens que se trancam numa sala, num lugar, para escolher ali, para buscar e eleger o novo Papa. Então eu não quero pregar de Papa nem de nada disso, mas essa palavra tem muito a ver conosco, porque toda vez que nós temos que buscar uma solução, tomar uma decisão, a gente acaba se isolando um pouco, se fechando para tentar entender o que está acontecendo, porque são decisões e escolhas importantes. Nós temos o nosso Congresso Nacional, onde estão lá homens que vão estabelecer lei, que vão dar direção para o país. Mas então o Congresso, ele tem uma questão da política, que é o seguinte: quando um deputado ele vai apresentar alguma lei, ou quando o presidente do Senado, o presidente vai apresentar alguma pauta, ele tem que levar em consideração os ganhos ou perdas políticas. Então, antes de apresentar alguma coisa, ele tem que saber o quanto que ele vai custar para ele politicamente. E a gente também, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa também saber quanto que isso vai nos custar. Qualquer decisão. Às vezes você vai, é um trabalho novo, mas dependendo do horário e do local, esse trabalho pode comprometer algumas coisas na sua agenda, né? Se você vai decidir ter um filho, também você tem que planejar como que isso vai impactar. Então, toda vez que a gente toma essas decisões, a gente entra num conclave ali nesse tempo para buscar. E quando a gente fala de nós, do Evangelho, a gente fala de decisões que a gente precisa tomar quando a gente quer se desenvolver no Senhor. Existem decisões que têm a ver com maturidade, por exemplo. Quando você é solteiro, você tem suas prioridades: o estar bem, o andar na moda, ou ter uma moto para satisfazer naquele momento que te agrada. Quando você vai casar, você tem que pensar se aquilo é viável, se aquilo envolve família. Talvez eu vou vender a moto, comprar um carro. Então você tem que se atualizar de acordo com o seu crescimento. Então, para crescer também nós fazemos escolhas. Nós temos que abrir mão do antigo para viver o novo. Amém? Então nós temos que
tomar decisões, e a gente precisa parar para pensar nisso. E eu quero usar um texto de João, capítulo 20, onde os discípulos, eles estão reunidos, e eles fazem um conclave, não para eleger o novo Papa, mas eles se trancam e estão reunidos ali, João 20, após a ressurreição de Jesus. Nós vamos ler a partir do versículo 19. A partir daqui, queria desenvolver essa palavra. Será que nós estamos trancados nesse momento? Será que a gente está num tempo de reflexão? O objetivo é entender que é hora de sair. Amém? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Amém? Que momento que isso acontece? No versículo 19 diz aqui: ao cair da tarde daquele primeiro dia. Qual que é o primeiro dia? Domingo. Então olha só, o que aconteceu de manhã? Quem lembra do texto, o que acontece no domingo de manhã aqui do João 20? As mulheres vão ao túmulo de Jesus, porque ele tinha morrido na sexta-feira. Lembra que ele foi crucificado na sexta tarde? Então ele estava morto na sexta, passou sábado o dia todo, e no domingo pela manhã, quando as mulheres foram para preparar, para perfumar, para fazer todo o ritual que eles faziam ali do corpo, a pedra tinha rolado, o túmulo estava aberto e o corpo não estava mais lá. Amém? Glória a Deus por isso. Você já está sabendo disso, que Jesus ressuscitou? Glória a Deus. Você não, talvez vai que não sabe, né? Talvez você está vivendo Jesus crucificado, mas eu quero dizer que Ele ressuscitou. Nós cantamos aqui, né? Ele ressuscitou, já foi junto ao Pai, mas Ele não vai ficar lá para sempre. Ele volta para buscar a sua igreja. Então pela manhã, as mulheres se deparam com o túmulo vazio. Aparece lá, em cada relato de um evangelista, né, ele vai contar de uma forma diferente. Um vai dizer que aparece aqueles dois homens, outro vai dizer que o próprio Senhor aparece e fala para elas: olha, não está, né, ressuscitou. E aí ele fala: vai lá avisar os outros. Então elas correm, avisa Pedro, aí João, né, e vem correndo e chega no túmulo, e Jesus vai ali buscando os seus discípulos, vai lá no caminho de Emaús, encontra os dois. Só que quando chega, isso é de manhã, bem cedinho. Quando é à tarde, todos já sabem que Jesus ressuscitou, e eles estão reunidos ali nesse lugar. Então, isso tem a ver comigo e com você, que mesmo que a gente sabe que Jesus já ressuscitou, sabe que Ele vive, que Ele é o Rei de toda a terra, muitas vezes, e isso não nos impede de nós estarmos trancados. Eles não assimilaram o que isso significava ainda. Então, eles entram, e diz o texto aqui no versículo 19 ainda, que eles reunidos a portas trancadas. E as portas estavam trancadas por dentro. Por isso que é fascinante que Jesus apareceu no meio deles. Porque Jesus não bateu na porta, Jesus não entrou pela porta, porque a porta estava trancada, Jesus apareceu no meio deles. Amém? Tamanha a vontade que Jesus tem de manifestar quem Ele é para mim e para você. Então a gente fala assim: eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei contigo. Mas tem hora que Ele não bate não, tem hora que Ele invade a nossa vida. Tem hora que Ele entra mesmo, Ele aparece no meio e fala: sou eu estou aqui. E ainda sobre isso,
eles estavam trancados, e eu queria definir melhor para a gente se encaixar dentro dessa palavra. Existem duas formas de você estar trancado. Existem duas formas de você ser prisioneiro. Que eles estavam prisioneiros do medo aqui. Uma das formas de você ser um prisioneiro é você ser preso. É você ser levado à força para um lugar. E você se tornar um escravo. Alguém que é levado à força para um lugar para lá ele ser explorado. Então nós temos várias histórias ainda nos dias de hoje. Nós temos pessoas, por exemplo, que vieram do Nordeste ou de algum outro lugar do país ou fora do país, que alguns aproveitadores, vendo, né, a oportunidade, aproveitam dessas pessoas. Eu morava no Rio de Janeiro, a gente morava perto de um centro de treinamento de um determinado time lá. Então, tinham jovens que andavam por ali, porque eles eram geralmente do Norte e Nordeste. Aparecia algum olheiro e falava: ó, tem uma oportunidade para você lá no Rio de Janeiro, num time grande lá. Você não quer ir? Mas o que faz? Procurava o pai, a mãe simples e falava assim: ó, me paga o valor, que é da passagem e as despesas dos primeiros dias, que chegando lá, ele com certeza, eu vi ele jogando, ele joga muito bem. Então lá o clube vai o quê? Vai abraçar ele e ele vai começar a ganhar. Só que eles são enganados, eles chegam, aí os pais pagam a passagem, pagam o valor para aquele empresário, e quando chegam no Rio de Janeiro, eles ficam lá, não tem oportunidade, não tem como voltar, não tem como entrar em contato com a família, porque são lugares remotos, lugares simples, e eles acabam sendo obrigados a trabalhar para pagar aquilo que eles comem. São escravos que, no dia de hoje. Então o que você está preso? É você ser levado sem a tua vontade para um lugar, e de lá você não consegue sair, porque você está aprisionado, sendo explorado. Assim éramos nós quando nós éramos escravos deste mundo. Nós não escolhemos, irmãos. Então se você chegar para uma pessoa que ela está no pecado, se ela é escrava do pecado, você vai perguntar para ela, você vai conversar, ela vai assim: eu não escolhi isso, não foi eu que quis. E muitos chegam a dizer que foi Deus que quis dessa maneira. Porque elas foram levadas escravos, estão sendo abusadas, estão sendo o quê? Explorados, foram levados à força. Mas louvado seja o Senhor, que Ele já nos libertou, amém? O Senhor já nos resgatou. Então, se você ainda é escravo de algum vício, escravo de algum pecado, se você é escravo de alguma situação, quer dizer para você que Jesus Cristo é aquele que liberta. Ele tem poder para fazer isso. Então, uma forma de nós sermos trancados por fora é sermos escravos, levados à força, ou quando devemos. Existe uma outra forma de você ser escravo, é você ser devedor. E a gente vê, por exemplo, na Bíblia isso. Nós vemos lá a viúva do homem que serviu o profeta, que ela vai chorar o profeta porque os filhos dela estavam sendo levados o quê? Escravos, porque ele devia, e para pagar a dívida os filhos estão sendo levados como escravos. Então nós podemos ser trancados de duas formas por fora, que a gente não consegue sair. Uma é quando nós somos levados à força e lá somos explorados. A segunda forma é quando nós devemos, quando nós damos brecha, quando nós damos oportunidade e legalidade. Então, às vezes, as nossas decisões, as nossas escolhas fazem com que a gente se torne o quê? Prisioneiro delas. Amém? E a gente já não tem autoridade para sair, porque a porta foi trancada pelo lado de fora. Então, das duas maneiras, sendo levados à força ou sendo devedores, para a gente se libertar dessa situação, a gente precisa de um libertador, que ele venha e nos resgate dessa situação. As duas situações aqui se enquadram nesse momento que eu e você vivemos, de que nós devíamos, não podíamos pagar, mas veio alguém e nos cobriu e nos pagou um alto preço com o seu sangue, nos resgatou. E por isso nós celebramos toda a ceia, e toda a ceia é a Páscoa, irmão. Toda a ceia da igreja, todo mês que nós nos reunimos, é equivalente a uma Páscoa, que nós celebramos também, que nós somos libertos, amém? Então existe essa forma de você ser trancado por fora, mas existe a forma de você ser trancado por dentro. Lembra das raízes de amargura? Não sei se você lembra. Existe aquela coisa que vem por fora, que a gente chama, vem de fora, que a gente chama de trauma, mas quando a angústia vem por dentro, nós chamamos de raiz de amargura. Da mesma forma, as prisões, tem prisões que vêm de fora, que somos levados, ou nós deixamos brecha, então trancam a gente por fora, mas existem as prisões
que são trancadas por dentro. Como é que é o nome da prisão que a gente é trancado por fora? Escravidão. Como é que é o nome da prisão que nós somos trancados por dentro? Medo. O medo faz com que a gente se tranque por dentro, tá? Que a gente está com medo daquilo que está lá fora. Então, quem está preso e aí só se abre pelo lado de fora, esse é o escravo. Mas quem está preso e só se abre pelo lado de dentro, esse é o medroso. E então, muitas vezes nós estamos aprisionados nos nossos medos. Talvez a gente não avance em algumas coisas na nossa vida por conta do medo. E a gente, é óbvio, a gente conversa com pessoas, às vezes para você mudar de profissão, mudar de emprego, entrar no relacionamento, começar um ministério, qualquer coisa, iniciar um curso. Às vezes a pessoa está ali falando a mesma coisa há muitos anos, nunca fez o que ela gostaria de fazer, porque ela está com medo. Não depende de ninguém, depende apenas dela se posicionar e avançar em relação àquilo lá. Agora, é possível alguém se tornar escravo? Alguém se colocar? Alguém voluntariamente se tornar um escravo? Sim. Olha o que Paulo diz em Romanos 6. Romanos 6:16. Paulo vai falar isso. Sobre pessoas que elas voluntariamente se colocam debaixo do jugo da escravidão. Você acha que alguém, em sã consciência, vai querer ser escravo de outra pessoa? Mas existe. Paulo está dizendo, Romanos 6,16: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, torna-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Olha só que interessante. Eu falei assim, olha, tem um escravo que ele é tomado à força. Como aconteceu, muitas pessoas foram tragos para o Brasil e foram pegos à força e vendidos como escravos. Chegaram aqui sem querer estar aqui. Ou como eu citei alguns exemplos. Mas existe aqueles que se fecham por dentro. Eles mesmos se colocam como escravo. E aqui a gente pode falar de muita coisa. Paulo ele é muito claro quando ele diz assim, não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, torna-se escravos daquele a quem obedece? Então, como que isso é prático na nossa vida? Aquilo que eu obedeço, aquele a quem eu me obedeço, dele eu me torno um escravo. O que necessariamente é um escravo? Aquele que se submete ao domínio de alguém. É lógico que a palavra escravo soa forte para a gente, mas também Paulo vai dizer, e você ler a sequência aqui mais à frente, vai dizer que nós somos escravos de Cristo. É ou não é? Então, além da tua esposa, você serve a Jesus também, amém? Além de estar debaixo do domínio da sua esposa, nós estamos debaixo do domínio de quem também? De Jesus. Agora, é brincadeira da esposa, tá? Mas é você se colocar debaixo do domínio. Então, o que é eu ser escravo de Jesus? É quando Jesus ele tem ordens, ele tem tarefas, ele tem mandamentos, a qual eu me submeto a eles. Quando eu me submeto às ordens, aos mandamentos, aos preceitos, à voz de Deus, significa que eu sou servo dele, que eu sou escravo de Jesus, amém? Quando eu me rebelo, quando eu não sigo as suas ordens, quando eu não sirvo a ele. Agora, a quem eu sirvo, eu me torno escravo dele. Então, quando eu tenho a opção de decidir entre fazer a vontade de Deus e fazer a minha própria vontade, a quem eu servir, eu sou escravo. Se eu servir a Jesus, sou escravo de Jesus. Se eu servir a mim mesmo, significa que eu sou o meu próprio Senhor, que minha vida não pertence a Cristo, eu faço a minha vontade. É simples assim, não é? E Paulo então está dizendo que para a gente não se colocar nessa condição de ser dominado, porque ele fala o seguinte: escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Então, se a gente é escravo da obediência falando de Jesus, isso leva à justiça, à justificação também. Agora, se nós somos escravos do pecado, vai levar a gente à morte. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, os discípulos eles estão presos por dentro.
Por medo, ninguém colocou eles lá, ninguém trancou eles. Eles que entraram e fecharam a porta por dentro. E quais são então as cadeias que podem nos prender? Quais as cadeias que podem fazer com que a gente mesmo se coloque dentro de uma situação onde a gente não consegue sair dela? E aqui vamos ver os evangelhos aqui. Qual o motivo pelo qual os discípulos estavam presos lá dentro dessa sala? Quem lembra do texto? Versículo João 20, 19. Qual que é o motivo? Estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por quê? Por medo de quem? Por medo dos judeus. Por que eles teriam medo dos judeus? Porque os judeus, influenciaram, perseguiram a Cristo e levaram ele à morte. Embora, todos estavam ali envolvidos, e crucificaram a Jesus. Então os discípulos automaticamente tinham medo, porque havia uma palavra de perseguição contra todo aquele que seguia Cristo. Foi por isso que Pedro negou Jesus. E quando ele é perguntado, você não é um daqueles que andava com Jesus? Ele fala assim, não, nem o conheço. Porque eles tinham medo também de ser mortos. Eles têm medo do mundo, têm medo da perseguição. Então o medo de sermos prejudicados, irmãos, nos prende e faz com que a gente tranque a porta por dentro. Hoje eu até estava compartilhando, de vez em quando a gente ouve uma notícia dessa, até compartilhei com o Guilherme, notícia de um ator mirim, que era mirim, hoje já é adulto, ele, sei lá, não sei quantos seguidores, mas aí ele se converte, eu acredito, se posiciona lá como evangélico, e ele começa a compartilhar nas suas mídias conteúdo cristão. O que acontece? Imediatamente, no período curto, ele perdeu 60 mil seguidores. Por quê? Porque agora não tem graça, porque ele compartilhava a festa, compartilhava a zoeira, agora está compartilhando Bíblia, compartilhando essas coisas, então não tem graça. Então ele perde seguidores. Ou seja, esse rapaz, a partir do momento que ele se posiciona, ele vai ser prejudicado, vai ser perseguido. Agora, se ele tiver medo e se ele de perder seguidores e tudo mais, o que ele vai fazer? Ele vai recuar, ele vai se fechar. Mas, querido, aquele que serve a Deus e não está disposto a abrir mão de nada, esse não é servo de Deus. Porque Jesus ensina, aquele que perder a sua vida, ganhá-la, mas aquele que ganhar a sua vida, perdê-la. Então nós corremos o risco de querer viver a nossa vida e servir a Deus comprometendo o mínimo possível da nossa vida. Os discípulos, eles estavam ali, eles caminharam 3 anos com Jesus, Jesus foi crucificado, eles não entenderam muito bem a mensagem até aquele momento, mas no momento que a vida deles corre risco, eles fazem o quê? Eles se trancam, porque eles não querem perder nada. Será que eu e você não temos medo de avançar naquilo que o Senhor nos chamou, porque nós temos medo de perder alguma coisa? Agora eu vou dizer uma coisa, sim, você vai perder alguma coisa. Vai te custar, não vai te custar caro, vai te custar tudo. Mas é assim a proposta do Evangelho. Não dá para maquiar, não dá para eu querer embutir na pregação do Evangelho garantia de prosperidade. Esse Evangelho que garante prosperidade, querido, é falso. O Evangelho que garante, qualquer pregação que garanta que você servindo a Deus, todos os seus problemas acabaram, é fake news. Não são boas novas, não são good news, são fake news. Então o Evangelho nos custa caro. Então os discípulos estavam trancados com medo dos judeus, ou seja, com medo do que os que estavam lá fora. Só que Jesus tinha dito para eles, quando ele enviou os 12, enviou os 70, dizendo, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Vocês serão devorados, vocês serão perseguidos, vocês serão prejudicados. Agora nós vivemos num período que é moda ser crente, moda ser evangélico, onde que a gente quer servir a Deus sem abrir mão de nada. Nós queremos ir na igreja, mas não queremos ofertar.
Nós queremos ter um compromisso, quer dizer que nós somos cristãos, mas não queremos devolver o dízimo. Nós queremos servir a Deus, mas a gente não quer renunciar ao nosso pecado. A gente não quer deixar de falar palavrão. A gente não quer deixar de ter o nosso tempo. A gente não quer deixar de prosperar. A gente não quer deixar de nada. Por quê? A gente quer tudo menos servir a Jesus. A gente quer ter todo o direito daquilo que Ele conquistou na cruz para nós, mas a gente rejeita todo o dever daquilo que Ele traz para nós. Então, se a gente quer ganhar, a gente tem que perder. Então esse medo pode ser o medo do que está lá fora. Talvez o que você teme em avançar é porque você pode ser que para você continuar firme com o Senhor, você vai ter que perder. Então quanto mais a gente se expõe, querido, a gente mais vai ter que demonstrar Cristo na nossa vida, amém? O que mais eles tinham medo? Diz João que eles tiveram medo dos judeus. Mas olha o que Lucas diz lá no capítulo 24. O evangelista Lucas, ele vai dizer que eles tinham medo, estavam com medo de outra coisa. Não quer dizer que ele está se contradizendo os evangelhos, está complementando e revelando o coração dos discípulos. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36 e 37. É a mesma situação, Jesus aparece no meio deles. Versículo 36, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse, paz seja convosco. Versículo 37, eles ficaram assustados e com medo. Confere com João, só que o que ele diz aqui, pensando que estava havendo um espírito ou um fantasma. Olha só, João relatou no evangelho dele, que os discípulos se trancaram e estavam com medo dos judeus lá fora. E é verdade. Mas também, quando Jesus se apresentou para eles, eles tiveram medo porque acharam que Jesus era um fantasma, um espírito. Por quê? Jesus, ele ressuscitou. Como que era o corpo de Jesus depois que ele ressuscitou? É o mesmo corpo. É o mesmo corpo daquele que estava morto. Só que aquele corpo que estava lá, ele tanto era o mesmo que ele tinha o quê? As chagas. Tanto que depois, se você ler a sequência do texto, porque eles não acreditavam que era ele falou, olha aqui, ó, mostrou o lado onde ele foi perfurado, mostrou ali os pés, mostrou as mãos, falou assim, sou eu mesmo, para confirmar que era ele. Mas o que tem a ver? Por que eles tiveram medo? Lembra no barco também, que quando Jesus veio caminhando e acharam que era um fantasma? Mas pensa o seguinte, tempestade, irmão. Tempestade, está escuro. Eles só viam Jesus quando o raio rasgava o céu e aparecia aquele ser iluminado, aquele ser lá no meio do... Fala assim, é um fantasma. Mas ali não, Jesus apareceu no meio deles. Eles não estavam no escuro, tinha luz. E no meio deles eles poderiam reconhecer Jesus. Mas por que não reconheceram? Porque apesar de Jesus estar no mesmo corpo, era um corpo o quê? O que é um corpo glorificado? É um corpo mais puro, é um corpo físico, mas ele também é um corpo espiritual. É o corpo que nós receberemos quando nós somos arrebatados. Se nós passarmos pelo arrebatamento, se Jesus voltar enquanto nós estivermos vida. Mas o que olhando, perguntando para aqui, foi o Espírito Santo, por que eles tiveram medo de Jesus ali ressuscitado diante deles? E aí algo que tocou muito meu coração e faz sentido para mim, que nós só conhecemos o Jesus da carne, aquele que faz milagre e multiplica o pão, mas quando ele se revela como Espírito para revelar a sua vontade, nós fugimos e temos medo dele. Você está entendendo? Quando Jesus está em carne, que ele veio em carne, segundo João capítulo 1 diz, que ele colocava a mão, os enfermos eram curados, ele multiplicava pão, ou seja, aquilo que mesmo Jesus falava assim, vocês vêm a mim só porque eu lhes dou de comer. Quando nós reconhecemos o Jesus da carne, aquele que supre as nossas necessidades, nós sabemos quem ele é. Mas quando Jesus aparece santificado e glorificado para dizer o seguinte, ide por todo mundo e pregar o evangelho, nós não o reconhecemos. Porque os nossos olhos só estão programados para aquilo que nós desejamos, mas não para aquilo que é a vontade dele. Porque quando Jesus se manifesta aqui dizendo assim, ei varão, ei varoa, eis que vejo que o Senhor vai derramar uma bênção sobre a tua vida. Eis que estou vendo aqui que o Senhor está abrindo uma porta, glória a Deus. Agora, quando o Senhor vem, em verdade, dizendo assim, ei filha,
larga tudo e vai. Ou quando queima no teu coração que você tem que abandonar alguma coisa que você gosta muito, aí você fala assim, não, isso é coisa da minha cabeça, coisa do meu coração. Porque Jesus apareceu naquela sala, não foi para multiplicar pão. Ele apareceu naquela sala para enviar eles para pregar o evangelho a todo mundo. Sabe para que Jesus apareceu naquela sala? Falando para eles, sai da sala. Jesus apareceu lá dentro, que eles estavam com medo do que estavam lá fora, tiveram medo com Jesus, e Jesus disse para eles, sai para fora. Conhecido como a palavra também, igreja. Não é? A palavra igreja significa o quê? Sai para fora. Mas aí Jesus, como ele é misericordioso, se você seguir o texto de Lucas, se você seguir o texto de João, porque eles não creram, Jesus mostrou-se a eles. Mostrou as mãos, mostrou o lado, e ainda assim eles não acreditaram. Se você continuar lendo Lucas, você vai perceber que eles não acreditaram. Aí o que Jesus faz? Jesus se assentou e comeu, para provar para eles que ele era real. Leia Lucas, você vai ver. Jesus, irmão, será que ele estava com fome? Não, Jesus sentou e comeu com eles para mostrar que ele era de verdade. Ou seja, Jesus teve que se revelar carne, comer, para que eles pudessem crer naquilo que ele, como Espírito, ia derramar sobre a vida deles. Porque Jesus comeu, é ele mesmo. Mas Jesus não multiplicou pão. Jesus não compartilhou com pão naquele momento para eles. O que Jesus fez com eles? Ele comeu o pão, se mostrou carne, para que eles pudessem receber o Espírito da parte dele. Então, às vezes, assim como ele veio ao mundo, se fez carne, né, para que as pessoas crescem nele, naquele momento é como se ele fizesse um resumo de toda a história dele. Eu vim como homem, mas para derramar o meu Espírito sobre vocês. Querido, Deus, ele supre a sua necessidade, ele cura a tua enfermidade, ele tem a provisão do pão, mas sabe o que ele quer fazer realmente na minha vida e na sua vida? Nos encher com o seu Espírito. Porque assim era Jesus. Diante da proposta de Satanás lá no deserto, ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de quem? De Deus. Deus, ele tem poder, e sim, ele abençoa você com o pão, mas a vontade dele é se revelar na sua vida com o Espírito. Então o medo aqui era o próprio medo de Jesus. Querido, se você tem medo de Jesus te chamar para algo extraordinário, não tenha medo não. Ele tem poder para fazer qualquer coisa, amém? Eu já comentei várias vezes na igreja, assim que eu me converti, e era uma época onde tinha culto de libertação, que as pessoas caíam, demoniavam, que tinha cura, que tinha uns negócios muito loucos, né? Porque as pessoas criam, as pessoas acreditavam. Irmãos, hoje a gente está pregando, Jesus, ele era Deus. Diz que Jesus, enquanto ele estava pregando, as pessoas, ele sabia quem arrazoava no coração. Sabe o que é arrazoar no coração? É que tinha as pessoas lá que estavam ouvindo Jesus, mas dentro delas estava questionando tudo aquilo que ele estava falando. É um dos dias de hoje, irmão. Às vezes a gente está pregando aqui, as pessoas no coração delas já estão matando, sabe? Não precisa nem de Satanás, não precisa de corvo, não precisa de espinho, não precisa de pedregulho. Lembra da semente que lançada? Caiu na terra dura, veio o sol e queimou. Vem a outra e se perdeu no meio dos espinhos, e ela não conseguia crescer. E vem a outra que os corvos vinham, que é o próprio Satanás, que Jesus explica. Hoje não precisa de Satanás, precisa de espinho. A gente mesmo arranca a semente e joga fora. Toda palavra que confronta o coração do crente, ele arranca fora. Ele só quer palavra de conforto. Oi, meu lindo. É o que a gente quer ouvir. Que tudo vai dar certo na nossa vida, que tudo vai dar resultado. Irmão, esse Jesus que você está procurando não existe. Então Jesus, ele se manifesta ali, ele come com eles dizendo assim, sou eu. Mas você sabe o que eu tenho para vocês? O meu Espírito. Diz que soprou sobre eles. Então eles tinham medo do que estava lá fora, dos judeus, da perseguição. E eles tinham medo do próprio Jesus, porque eles não conheciam Jesus verdadeiramente como Espírito.
Qual é o outro motivo pelo qual será que eles ficaram trancados lá dentro? Qual que era o motivo? O que o evangelista Marcos será que disse sobre esse mesmo evento? Vamos lá em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. É a mesma situação, só que Marcos ele vai dar uma outra ótica, um outro ponto de vista para a mesma situação. Ele vai dar um outro motivo pelo qual os discípulos estavam trancados lá dentro também. Marcos capítulo 16, versículo 14. Mais tarde, é o mesmo dia, lembra que de manhã ele ressuscitou e à tarde eles estavam reunidos? Versículo 14, 16, Marcos 16, 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Aí ele censurou-lhes a incredulidade. E o que mais? A dureza de coração. Porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Então Jesus, a mesma cena, Jesus apareceu no meio deles, eles, ai meu Deus do céu. Eles estavam com medo dos judeus, eles não reconheceram Jesus. Jesus teve que se mostrar a eles, teve que comer, tanto que eles estavam ali comendo. Marcos vai relatar isso daí. Mas diz que não só a incredulidade, mas a dureza de coração. Outra coisa que faz com que a gente fique aprisionado, irmão, é dureza de coração. Sabe o que é dureza? O que é dureza de coração? É falta de confiança em Deus. Então, quando nós ficamos com o pé atrás, e eu vou falar uma coisa para você: Deus ele quer amolecer os nossos corações. A gente está tão... E quando eu falo assim, alguém que é duro de coração, não é a pessoa é má. Eu muitas vezes estou com o meu coração duro. Em que sentido, irmãos? A gente cansou de ser besta, não é? Você já não cansou de ser besta? Você não cansou de ser besta dos outros? Não, sei que se você está apaixonado, você ainda vai ser besta um tempinho ainda. Mas chega uma hora, irmão, quando a gente fica velho, a gente cansa de ser besta. Aí tem hora que alguém vai fazer alguma coisa, você já, pô, cara, né? Você cansa, né? Às vezes o nosso coração endurece. Quantas vezes, irmão? Quem é crente, trabalhou com a igreja, quantas vezes? Fica com o portão, vem aqui na igreja, irmão. Você que trouxe doação aqui, você acha que é muito? Fica aqui o dia inteiro com a porta aberta. Fica aqui. E aqui ainda talvez é mais difícil, porque a pessoa olha a igreja, isso aqui é longe. Mas a igreja que você vê que é igreja mesmo assim, que a pessoa olha, né? A pessoa acha que é academia aqui, né? Multiforma, não sei o que pensa. Fica, irmão, toda hora entra alguém. Aí a pessoa vem assim, acabou o gás. Ela falou, vamos, quanto que é o gás? R$100, tô R$100. Puxa vida, glória a Deus, abençoei, né? E muitas vezes, irmão, nunca foi gás. Quantas vezes, não, poxa, claro, vamos entrar aí no carro aí, vamos lá na sua casa pegar o botijão. É que eu não tenho botijão. Mas como que acabou o gás se nem botijão tem? Nós compra o botijão lá, já chega na sua casa e instala. Ele fala, mas também não tem fogão. Não tem fogão? Mas onde que é a sua casa? Não, eu moro na rua. Na verdade eu queria tomar uma cachaçinha. Poxa vida, quem aqui já não passou por isso? Aí chega uma hora que realmente alguém que está precisando de um botijão de gás chega para você e fala assim, eu preciso de um botijão de gás. O que você fala? Não. Vai trabalhar. Então o que acontece? O nosso coração já está o quê? Endurecido. Quantas vezes você já se decepcionou com a igreja? Quantas vezes você já se decepcionou com o ministério? Quantas vezes você já se decepcionou com o pastor? Quantas vezes você já se decepcionou com o relacionamento? Quantas vezes você já se decepcionou com tanta coisa? Você cansou de ser besta. E agora está com o coração o quê? Duro. Agora, é perigoso quando a gente está com o coração duro, porque Jesus lá em Mateus 13:15 diz assim, olha lá, acompanha comigo, Mateus 13:15. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos, fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Olha só que interessante, irmãos. A gente não quer ser besta. É verdade, nos tornamos, aqui diz Jesus que
o coração desse povo tornou-se insensível. Mas eu quero dizer uma coisa para você, isso é perigoso, porque essa insensibilidade pode fazer com que a gente perca o que Deus está realizando na nossa vida. E aí ele está dizendo assim, que se a gente não tivesse o coração duro, se esse povo, né, não tivesse o coração duro, se a gente ouvisse realmente, se a gente visse realmente, diz que ele viria e ele nos curaria. Você quer ser curado? Você quer ouvir e ver o que o Jesus tem para nós? Você vai ter que amolecer teu coração. Você vai ter que confiar nessa igreja mais uma vez. Você vai ter que confiar num líder espiritual sobre a tua vida mais uma vez. Você vai ter que confiar e dedicar o seu tempo, os teus recursos em algum lugar mais uma vez. Você vai ter que abrir o teu coração para alguém, para amar e ser amado mais uma vez. Você vai ter que tentar a oportunidade da tua vida mais uma vez, se você quiser viver aquilo que Deus tem para você. Ou então você fica fechadinho dentro do seu quartinho, com o seu coração endurecido, vendo, mas não enxergando, ouvindo, mas não escutando. Mas precisamos nos expor. Esse era o medo deles. Eles foram chamados, viveram 3 anos ali intensamente com Jesus, mas na hora que o Senhor, né, a hora deles viverem o que realmente foi trabalhado 3 anos, eles estavam lá presos. Por quê? Medo. Segundo, porque eles não conheciam a versão espiritual de Jesus. Agora, tem um desenho aí, eu não vou dizer os meninos, tem um desenho que o cara, ele tem um cabelo preto, mas quando ele faz as forças assim, o cabelo dele fica amarelo. Como é que é o nome disso aí? Dragon Ball. Como é que é o nome dele com cabelo preto? É o Goku? E quando ele tá com o cabelo amarelo é o Goku também? Só que ele é o Super Saiyajin. Agora vocês vão entender. Entendeu? Então, irmão, é o seguinte, eu que sou ignorante, sinceramente, eu não acompanhei e às vezes eu me sinto mal, parecendo que eu perdi alguma coisa da minha vida, porque todo mundo sabe, eu não sei a menor ideia de quem que é esse Goku, esse negócio aí, né? Eu só sei que tem um cara lá que o nome dele é Satã, então já, né? Aí, eu que sou ignorante, quando eu tô vendo, para mim são 2 personagens distintos. Um é o Goku e o outro é o Super Saiyajin. Só que você vem falar para mim agora que são a mesma pessoa? Pois é Jesus se apresentando para eles. Eles só conheciam o Jesus carnal, mas agora o Jesus espiritual se revelou a eles. Amém? Então, agora, se a dureza de coração não for tratada, querido, seremos... Então, você pode parar por aqui. Se você ou eu estivermos com o coração duro para qualquer coisa, pode parar por aqui, que vai ser jogar pérola aos porcos. Tudo aquilo que Deus entregar para a tua vida, você vai rejeitar porque está com o coração duro. Porque vai te lembrar aquelas coisas ruins que já te aconteceu. Agora, se, como Jesus ele diz aqui, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, eu os curarei. Então, começa a orar, nós vamos orar no final do culto, que antes da ceia, já começa a pedir ao Senhor, Senhor, amolece meu coração. Muda isso em mim, Senhor. Uma coisa é você ser desconfiado, irmão. Outra coisa é você ter o coração duro. Uma coisa é você ser prudente, que a Bíblia fala para a gente ser prudente, né? Ele vai usar o exemplo de alguns animais, da serpente, do pombo e tudo mais. Mas outra coisa, irmão, é ser cabeça dura. Uma coisa é a gente ser inteligente, prudente, precavido. Outra coisa é a gente ser tapado, cego, coração duro, coração de pedra. Mas o Senhor quer converter isso para que o nosso entendimento venha abrir. E Jesus talvez já está se manifestando diante de você, você não está percebendo. Porque às vezes Jesus está se manifestando através de uma prova, às vezes Jesus está se manifestando através de uma oportunidade, às vezes Jesus está te manifestando através de qualquer situação, mas você com o coração duro não está conseguindo enxergar. Mas o Senhor ele quer se revelar a nós essa noite. E quando ele aparece ali dentro daquele ambiente, é justamente para libertar eles. Jesus aparece lá e já fala que, paz seja convosco. Imagina quem está perturbado, com medo. Quando aparece Jesus, toma um susto, ele fala, paz seja convosco. E ele fala 2 vezes, porque a primeira vez foi tão chocante a aparição de Jesus que eles nem entenderam. Então ele fala shalom, aí eles, meu Deus do céu. Aí depois ele fala shalom,
para que eles possam entender. Agora, eu quero, para a gente caminhar para o fim aqui, nós estamos vivendo aqui, nós temos os mesmos elementos que eles tiveram naquele final de tarde. Nós temos a mesma situação que eles tinham naquele momento, quando Jesus apareceu no meio deles. Que situação? Pessoas que estão trancadas, pessoas que estão com medo, pessoas que não conseguem identificar Jesus em todas as suas formas de manifestação, pessoas que estão com o coração duro. Nós estamos trancados dentro dessa sala aqui agora. E por que você diz que eu digo que estamos trancados? Porque isso tem impedido a gente de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós fazemos de maneira discreta, sem se entregar com medo de perder alguma coisa. Mas da mesma maneira que eles estavam trancados e Jesus se manifestou no meio deles, aqui o Senhor também está se manifestando. Aí você fala, aonde? Vou te dizer, sabe por quê? Porque diz lá que ele apareceu no meio deles. Então ele se manifestou em presença. Eu quero dizer para você, o Senhor Jesus, ele está aqui. Ele está no nosso meio. Você tem dúvida disso ainda? Você tem alguma dúvida de que o Senhor está aqui no nosso meio? Por que você não crê? Porque eu não estou sentindo. Lógico, o seu coração está duro. Você está questionando, você está duvidando. Então você não vai ver mesmo, você não vai nem sentir. Agora, por quê? Quem precisa de sentir para reconhecer que Jesus está no ambiente é menino. Agora, quem já é maduro entendeu que é pela fé que nós entendemos que Ele está no nosso meio. É quando nós entendemos pela Sua palavra, onde 2 ou mais estiver reunido em Seu nome, ali eu estarei. Então quer dizer que Jesus, Ele está aqui? Sim, Ele está presente no nosso. Outra coisa, diz que ele, qual foi a primeira coisa que Jesus falou quando Ele apareceu lá? A paz seja com. Primeiro, Ele se manifesta com a Sua presença, e a presença de Jesus está aqui. Segundo, Ele se manifesta com a Sua palavra. A palavra de Jesus está aqui. Ela está sendo pregada, ela está sendo ensinada, você está sendo incentivado, você está recebendo a palavra do Senhor. Ele está falando com você agora. Qual a outra coisa? Não foi o suficiente Ele aparecer, não foi o suficiente Ele falar, Ele teve que se mostrar. Ele se revelou, Ele se mostrou. Quero dizer para você, Deus, Ele está fazendo agora. E se você precisa de repente, até o final desse culto, ver Deus se mover de uma maneira sobrenatural, Ele vai se revelar assim para você. Depende do tanto que você busca. E sabe, querido, nós não vivemos naqueles momentos mais aflorados da igreja que se diz avivada ou pentecostal, porque na época da inocência, irmão, quando você chegava numa igreja e quando o pastor falava assim, ó, quem aqui não foi, quem que quer ser batizado com o Espírito Santo, irmão? Eu vivi essa experiência de quando me converti, de jovens que queriam ser batizados com o Espírito Santo, que o pastor só falava assim, ó, mas o que eu faço? E o pastor falava assim, começa a dar glória e aleluia. É só isso? É, glória e aleluia. Aí o culto inteiro estava lá, glória, 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 aleluia, glória, 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 e nada. Mas crendo que aquilo ia acontecer. E quantas vezes, irmãos, fazemos vigílias espontâneas. Ficava, lembra disso aí, Leandro? Dormia na igreja, de manhã o pastor chutando porque tinha escola dominical. Dormia, e era no altar, porque era no altar que estava o poder. Na inocência, talvez na ignorância, mas o coração era sincero. E éramos batizados, éramos cheios do Espírito Santo. Vivíamos experiências que a gente não sabia explicar. Agora não, agora a gente é tão cheio de teologia que já não precisa de aborto. Sabe por que não precisa de aborto? Sabe por que não precisa abortar o que Deus está gerando? Porque a pessoa já está usando preservativo. Não sei se dá para associar. Porque nem foi gerado dentro. A pessoa já ouve e já está rejeitando. Você crê que Deus ele pode te batizar com o Espírito Santo hoje à noite? Você crê que você pode ser curado da sua enfermidade hoje à noite? Você crê que você pode viver algo sobrenatural hoje à noite? Então creia, não duvide do seu coração, porque é a incredulidade que aborta aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Não adianta você ouvir aqui e sair questionando o que Deus está fazendo. Creia somente.
Irmãos, são um dos lugares mais simples e humildes que Deus se manifesta. Por isso que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Sabe por quê? Quanto mais tem, mais nega Cristo. Quanto menos se sabe, mais inocente se é, mais se recebe. E o problema não é ser inocente. O problema são os lobos que se aproveitam da inocência. É ou não é verdade? Que você entrega alguém puro para quem é puro, vai se levantar ali um grande homem e mulher de Deus. Agora, se você entrar alguém puro de coração nas mãos de alguém que é, como é que fala? Algoz, vai fazer dessa pessoa ainda mais ignorante. Mas, querido, Jesus, ele se manifesta, Jesus, ele se mostra. E não bastasse isso, então ele se manifestou com a sua presença, ele se manifestou com a sua palavra, ele se manifestou ali, se mostrando, se revelando a sua obra, aquilo que aconteceu com ele, a cruz, os cravos, ele se mostra. E aí, para finalizar a conversa, ele se manifesta em poder, soprando sobre eles o Espírito Santo de Deus. Agora, se nós não reconhecemos a presença, se nós não ouvimos a palavra, e se nós não reconhecemos os sinais, jamais receberemos o Espírito. Tem gente que quer receber o Espírito sem vivenciar a presença. Tem gente que quer receber o Espírito sem conhecer a palavra. E tem gente que quer receber o Espírito sem reconhecer os sinais. Querido, o Senhor, ele quer derramar. Mas às vezes a nossa ignorância, nosso coração duro, impede de vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, como povo de Deus. Então abre essa porta do seu coração, sai para fora. Não é isso que disse lá para Lázaro? Sai para fora, para vivenciar o novo de Deus. Vai te custar caro, mas o Senhor, ele tem como pagar. Então o Senhor, ele cuida. E eu creio, irmão, nós vamos orar, nós vamos participar da ceia, que o Senhor, ele quer nos destrancar. O Senhor quer destrancar teu coração para você viver. E destrancar o coração, irmão, vai te fazer muitas vezes sentir vulnerável e desconfortável. Mas fica tranquilo que o Senhor é aquele que guarda a sua vida. Eu não sei você, mas vivíamos tempos aqui nesse bairro, e talvez você viveu lugares até piores, que você não podia, irmão, dormir sem trancar uma porta. Quantas vezes aqui eu e você esquecemos de dormir com a porta aberta, janela aberta, não tem preocupação, não sei, talvez você ainda tenha esse cuidado, mas muitas vezes em casa a porta fica aberta. Um dia desses aqui foi um descuido, né? Não aconselho isso a ninguém. Eu vim para o culto, irmão, apertei o botão do portão e vim embora. Participamos do culto, foi o Wesley, não foi o Wesley? Acabou o culto, estávamos aqui ainda, umas 10 horas da noite, o Wesley mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, o seu portão está aberto. O portão é reganhado, irmão. Aí fomos lá, né? Ele entrou, a porta, não era o portão, a porta também estava aberta. Ele entrou dentro da casa e ele fechou o portão. E às vezes a gente fica numa segurança, não, porque o inimigo, porque aquilo lá, eu que guardo, eu vou me proteger desses lobos, eu vou me proteger disso aqui, vou me proteger. Irmão, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. A gente quer fechar o coração para todo mundo, irmão. Decide no teu coração que você não vai receber mais ninguém na sua casa. Você vai se livrar dos TJ, você vai se livrar dos vendedores de rede, dos vendedores de vassoura, mas também toda encomenda do Shopee, do Mercado Livre, também você não vai receber. Entendeu? Então, ou você se abre para o que é bom e o que é ruim da vida, mas vive aquilo que Deus tem para você. Agora, quando você não quer receber coisa ruim, as coisas boas também não chegam na sua vida. Amém? Então Jesus, ele quer destravar. O que ele vai destravar? E a gente ora aqui. 3 coisas aqui que eu vejo que nessa situação o Senhor, ele quer mover. E você decide se você quer viver isso ou não. Primeira coisa, ele quer destravar o seu coração. Lucas, lá, lê comigo lá. Vamos ler, porque, irmão, uma coisa é ficar filosofando, outra coisa é a palavra ensinar a gente. Porque se eu falo de mim mesmo, você cobra de mim, mas se é a palavra que fala com você, você vai cobrar daquele que é o Senhor da palavra, tá bom? Então, lá em Lucas 24, 36, ou melhor, vamos ler o 38.
nessa mesma situação, quando Jesus aparece a ele, ele vai falar assim, ele disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam o quê? Dúvida no seu coração? Tem dúvida no seu coração? O Senhor quer te destravar agora no nome de Jesus. Você vai abrir teu coração para Ele. Não feche mais teu coração. O Senhor vai te trazer convicção, certeza. Porque aquele que tem o Espírito Santo tem a convicção de que ele é filho de Deus. Então o Espírito Santo traz convicção e certeza na nossa vida. Qual é a tua dúvida hoje? O que te aflige? O que você está confuso agora? Então o Senhor, Ele pode se trazer, destravar isso no teu coração, te trazer certeza e convicção. O Senhor, Ele quer confirmar algo no teu coração. Outra coisa, vamos trazer isso para o âmbito mais de comunidade, de igreja. O Senhor quer destravar essa igreja, irmãos. A gente quer destravar, a gente parece que anda com medo. A gente parece que anda cheio de coisinhas assim. A gente quer ficar dentro, a gente quer ficar no nosso ambiente seguro. Tudo a gente quer trazer para dentro da igreja, quer trazer para dentro da igreja, para trazer. Não, nós temos que sair para fora. Aquilo que eu já falei que é o significado. Olha só que diz Jesus, Mateus 16, 19. Você não precisa abrir, você vai lembrar: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Enquanto nós estivermos unidos, enquanto nós somos corpo, querido, Satanás não tem poder contra nós. Você crê nisso? E eu vou lembrar mais uma vez o testemunho para vocês aqui, que nós, de anos atrás, que nós vivemos, quando a igreja nem estava nesse lugar, de uma pessoa que congregava daquele jeito, sabe? De vez em quando. E essa pessoa congregava de vez em quando, e ela teve um relacionamento. Desse relacionamento rápido, gerou um filho, e ela passou a ser perseguida pelo pai dessa criança. E aí um dia ela procurou a pastora Paula, e ela estava conversando, e ela falou assim: o pai do meu filho é satanista, e ele disse que o objetivo pelo qual ele gerou essa criança é para sacrificar ele. Foi isso, pastor? Só que ele falou para mim que ele não pode fazer isso, porque eu estou indo na igreja. Você está entendendo? A pessoa nem naquele momento, né, não sei como está hoje, nem era aquele crente que você fala assim, a pessoa que estava se esforçando da maneira dela para estar ali e aquela coisa, mas o simples fato dela frequentar a igreja impediu, segundo o próprio satanista, de tomar, raptar e sacrificar o filho que também era dele, porque ela estava indo na igreja. Ou seja, tem jurisdição, tem dono, tem guarda, tem Deus. Agora, caminha sozinho, e fica pela sua própria conta. Ah, mas eu leio o Salmo 91. Então leia o Salmo 91 direito. Leia respeitando o ponto e vírgula e o português. Vai dizer que estão guardados só aqueles que estão debaixo das asas do Onipotente. Agora eu quero andar com as minhas próprias asinhas e quero estar debaixo do Onipotente. Não, está debaixo das garras do gavião. Você está entendendo? Então, querido, quando a gente sai do âmbito pessoal, precisamos destravar o nosso coração. E o Senhor quer fazer isso, quer te liberar para viver. Agora, no âmbito de igreja, o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja vai avançar. A igreja vai avançar com pastor Ednei ou sem pastor Ednei. A igreja não sou eu, a igreja é o corpo de Cristo. Com você e sem você, a igreja vai avançar. Eu quero que seja com você e eu quero que seja com o pastor Ednei, como igreja. Então entenda o quanto a gente perde, irmão, quando a gente não faz parte do corpo de Cristo, da comunhão do Senhor. E eu não canso de me dizer que o Senhor não vem buscar ninguém, não. O Senhor não vem buscar pastor, o Senhor não vem buscar líder de louvor, o Senhor não vem buscar pastor, o Senhor não vem buscar obreiro, o Senhor vem buscar a igreja. Então pode ser pastor, mas se não é igreja, fica. Você está entendendo? Então, querido, o Senhor quer destravar a igreja, dizendo o seguinte: não tenha medo do inferno, avance.
E nós, como povo de Deus, temos que avançar, seja indo às ruas, seja orando pelos enfermos, seja abençoando, seja fazendo o que for, mas nós precisamos avançar. Nada pode parar a igreja, né? Nós cantamos. E a última coisa, Isaías 44, versículo 28, último texto. Eu creio que Deus quer levantar pastores aqui nessa noite. Aí talvez você fale, eu não tenho chamado, mas não é esse tipo de pastor necessariamente, um pastor vocacionado para dirigir, cuidar de pessoas e de igreja, não, querido. É o tipo de pastor que Isaías aqui, ele vai declarar. Povo de Deus, por conta das suas escolhas, por conta da sua desobediência, se tornou escravo da Babilônia. Por quantos anos? 70 anos. A ponto de morrer uma geração, querido, porque não tinha mais templo, não tinha mais altar, que eles estavam na Babilônia, não tinha mais Jerusalém, Jerusalém ficou para os pobres. E essa geração que foi levada para a Babilônia, querido, ela morre. Surge uma outra geração que nunca conheceu Jerusalém só de ouvir falar. 70 anos no cativeiro, escravos, é aquilo que nós estamos falando, estavam escravos. Por quê? Porque eles se colocaram nessa condição, porque desobedeceram ao Senhor. Mas Deus, Ele cumpre suas promessas. E Ele é misericordioso. E Ele diz que Ele traria o povo de volta. E Ele usa quem Ele quer. Essa palavra de Isaías, ele vai falar de um tal de Ciro. Só que deixa eu te falar o que é mais impressionante. Quando Isaías declara essa palavra, Ciro não tinha nascido, o pai de Ciro não tinha nascido, e nem o avô de Ciro tinha nascido. Isaías declara, haverá um Ciro. Há 3 gerações ainda, eles não tinham noção. Mas olha só o que Deus ia usar. E esse Ciro não é crente. Esse Ciro, Deus levanta de uma outra nação para tomar a Babilônia. Mas presta atenção, Isaías 44, versículo 28, o objetivo dessa palavra é entender que Deus está levantando pessoas, querido, para ser usados como libertadores. Que diz acerca de Ciro, ele é o meu pastor. Ele não é crente, mas assim, realizará tudo o que me agrada. Ou seja, vai ser servo dele. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja o quê? Reconstruída. E do templo sejam lançados os seus alicerces. Segura aí. Deus está falando através do profeta, profetizando sobre o seu povo que é escravo naquele momento, dizendo, eu vou levantar alguém, que eu vou usar ele para fazer a minha vontade. E ele vai trazer restauração sobre Jerusalém. Isso é só um pré-anúncio do que Deus vai fazer. E eu quero só usar essa parte para dizer assim, Deus, ele está dizendo que ele quer restaurar templos aqui nessa noite. Ele diz aqui que Jerusalém será reconstruída e o templo lançados os seus alicerces. Deus, ele quer restaurar e ele quer começar novas coisas nessa noite, na sua vida. Mas o povo aqui ainda era escravo. Mas olha só, agora você continua e vai para o capítulo 45, versículo 1. Porque o texto parece que acabou ali. Vai para o 45, versículo 1. Agora recebe essa palavra no teu coração. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita segura com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Glória a Deus. Eu vou falar aqui, mas assim, eu queria que você entendesse e cresça nessa palavra, querido. Porque quando a gente entende, sabe, você fica assistindo aqueles videozinhos de pedido de casamento? Você já viu? Quando o cara ali cria uma situação, ele coloca aquela aliança ali, quando a pessoa ela vê, qual que é a primeira sensação, a primeira coisa? Ela fica paralisada. Outro irmão que eu choro, eu confesso para você que eu choro assistindo lá. Soldados voltando. Quem você já viu esses vídeos? O soldado volta, estava no aniversário, está no restaurante, daí volta, abraça, eu fico lá olhando, eu fico, né, pensando assim, emocionante. Mas quando a pessoa, ela se dá conta, primeiro ela fica o quê? Ela não está entendendo. Imagina o cérebro dando pane ali, pô, e tá. Mas quando cai a ficha que é real,
a pessoa ou ela desmorona ou ela pula em direção. Irmão, quando uma palavra é revelada para você, de imediato você fica com cara de ué. Mas quando você entende, deixa entrar no teu coração e você celebra esta palavra. Porque o profeta, ele vai dizer assim, Deus vai falar para o profeta, a palavra na tua boca é amarga. É estranho. Ele vai falar do rolo, né? Come o rolo. Mas quando entrar, quando descer, é doce como mel. Então não rejeita se está sendo amarga agora, mas engole, porque vai ser doce como mel. Então Deus, ele falou assim, eu vou usar meu servo Ciro, e ele diz assim lá no versículo 1, cuja mão direita seguro com firmeza. Sabe o que ele está dizendo? É Deus que vai estar segurando na mão desse homem, é Deus que vai conduzir a batalha. Ele falou assim, eu vou levantar ele, ele vai arrancar a armadura dos seus reis, ou seja, vai tirar a proteção do inimigo, e ele vai fazer o quê? Abrir as portas diante dele, de modo que as portas não estejam mais trancadas. E eu declaro essa noite, que ele deseja de todo o coração, que assim seja a descida do Espírito Santo sobre essa igreja essa noite. Que ele chega, irmão, sabe como? Abrindo as portas e destrancando tudo. Como Jesus fez, Jesus se manifestou dentro, querido.